Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiane e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no estudo da convecção. Eu estou no capítulo 6 do livro do Impropera e o objetivo desse vídeo é falar principalmente sobre as camadas limite de velocidade no escoamento laminar e no escoamento turbulento. A gente sabe, né, e a gente vai entender um pouquinho mais ao longo desse vídeo, que em uma placa plana a gente pode ter coexistindo as condições tanto de escoamento laminar como de escoamento turbulento, sendo que laminar precede o turbulento. Então, aqui no começo, na camada limite, né, o escoamento é em regime laminar, então, depois de uma determinada distância, o escoamento pode virar turbulento. E no meu escoamento, né, ele é caracterizado por velocidades tanto em x como em y, porque a gente pode ver aqui que o vetor velocidade ele não é exatamente paralelo ao comprimento, né, da, da placa. E aqui no escoamento turbulento, a gente tem essas vórtices e recirculações. E olhando mesmo a figura, a gente percebe que aqui o escoamento é suave e aqui o escoamento é não suave, né? Um escoamento mais desordenado. Então, a gente vê, né, que existem diferenças significativas entre o escoamento, entre a camada limite, no escoamento laminar e no escoamento turbulento. O escoamento laminar é um escoamento ordenado, no qual é possível a gente identificar as linhas de corrente. Então, são aqui essas linhas que são bem desenhadas. De uma maneira geral, né, a gente já viu isso no vídeo anterior, mas a espessura da camada limite aumenta, fazendo com que os gradientes de velocidade diminuam com x. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, a velocidade é zero, e no final da camada limite, a velocidade é aproximadamente igual à velocidade da corrente livre. Então, meu gradiente seria o quê? O delta U sobre um delta Y. Como o delta U é o mesmo e o delta y vai aumentando à medida que a gente aumenta x, isso implica em uma redução no gradiente ao longo de x. E se a tensão de cisalhamento, né, ela é middle dy, isso vai significar que a tensão de cisalhamento vai diminuir com x. Existe aqui uma região de transição onde o escoamento começa a laminar e começa a virar turbulento, tá? O que acontece nessa região? A gente tem uma pequena parte aqui, né, laminar, aqui em cima mais turbulento, então começa a aparecer essas características turbulentas do escoamento. E as condições, elas variam fortemente com o tempo. Ora o escoamento se comporta como laminar, ora ele se comporta como turbulento. Então, é uma região muito difícil de ser estudada, porque começa esse comportamento aleatório e transiente, e ora ele tem um comportamento ordenado, ora ele tem um comportamento mais caótico e desordenado. E depois a gente vem para essa região aqui do escoamento turbulento. Então, o escoamento já é irregular, caracterizado, né, por movimentos tridimensionais, transientes e aleatórios. Então, tanto da velocidade como das flutuações de velocidade. Porque a gente sabe, né, que no escoamento turbulento a velocidade em um ponto, ela varia ao longo do tempo, e essa variação, essa flutuação é tridimensional, transiente e aleatória. Essas flutuações, né, elas ocorrem em qualquer ponto aqui nesse interior. Então, eu posso pegar um ponto de velocidade aqui ou aqui, e ela vai sofrer essas flutuações que têm essas características de tridimensionalidade, transiência e aleatória. Bom, mas de uma maneira geral, na camada limite turbulenta, a gente observa aqui, ó, que tem uma região mais próxima à parede, tá, que é chamada de subcamada viscosa, uma região mais afastada, que é a região turbulenta, e uma região intermediária, que é a subcamada de amortecimento. Então, a gente tem, ó, subcamada viscosa, mais próxima à parede, camada de amortecimento acima da subcamada viscosa, e a zona turbulenta, que é essa região turbulenta aqui acima da subcamada de amortecimento. Como é que elas funcionam? A subcamada viscosa, ela está mais próxima à parede, então os efeitos viscosos são maiores. Então, o transporte de quantidade de movimento de atrito aí é dominado pela difusão.
pode ser mostrado, né, que se a gente fizer plotar a velocidade adimensional em função de uma distância adimensional, esse comportamento entre elas é aproximadamente linear. Na camada de amortecimento, eu tenho uma região intermediária entre a laminar e a turbulenta. Então, eu começo a diminuir os efeitos viscosos e começo a aumentar os efeitos turbulentos, de maneira que nessa região intermediária, ambos os efeitos têm a mesma ordem de grandeza. E na zona completamente turbulenta, os efeitos viscosos já se tornam menos importantes, como a gente pode ver aqui, até pelo desenho, tá? A camada limite, né? A velocidade já é muito mais uniforme, tá? Então os efeitos viscosos já ficam menores e o transporte é dominado pela mistura turbulenta. Então, se a gente pegar também a teoria mais avançada de turbulência, a gente percebe que o perfil de velocidade adimensional pode ser dado por essa expressão. Esse gráfico, ele não é do Infotera, tá? Esse gráfico é de livros de mecânica dos fluidos, mas está aqui mais para ilustrar, tá? Não é importante para o entendimento, não. Ele auxilia, mas ele não é fundamental. Bom, então quando a gente plota os perfis de velocidade sobre a camada limite, a gente observa isso aqui. Então, o laminar, que é mais arredondado, e o turbulento, que é mais achatado. Então, por que o perfil turbulento é mais achatado? Ele é mais plano aqui por causa da mistura maior que acontece. A gente viu nos desenhos, né, que havia aqueles vórtices, e esses vórtices permitem uma mistura muito mais das partículas de fluido. Então, o escoamento já fica muito mais plano e uniforme. Quando a gente compara aqui o gradiente na parede, o gradiente de velocidade da turbulenta é muito maior do que o da laminar. Por quê? Porque a velocidade aqui ela já é praticamente uniforme. Então, ele varia de 0 até a velocidade da corrente livre, uma distância muito menor. Então, o gradiente de velocidade da camada limite turbulenta é muito maior do que o da laminar, na parede. Ou seja, o du dy y igual a 0 no laminar é menor do que o turbulento, fazendo com que as tensões de cisalhamento na camada limite laminar sejam inferiores às tensões de cisalhamento na camada limite turbulenta. Isso tem um impacto muito forte nos projetos, porque se a tensão de cisalhamento laminar é menor, significa que as forças de atrito são menores. Então, a potência de bombeamento que é necessária no escoamento turbulento é muito maior. Então, esse é um aspecto que sempre é levado em consideração. O que é melhor, o laminar ou o turbulento? Claro que depende do objetivo, né? Mas de uma maneira geral, quando eu tenho um escoamento envolvendo transferência de calor, a gente quer intensificar as trocas de calor. Então, se a gente quer intensificar a transferência de energia, a gente precisa de um escoamento turbulento, porque as trocas são mais eficientes devido a essa mistura. Então, as trocas são mais eficientes, então seria melhor um escoamento turbulento. Por outro lado, para eu manter esse escoamento turbulento, eu vou gastar muito mais energia de bombeamento para fazer esse fluido escoar. Então, é um jogo que a gente tem que colocar na balança. O que é mais importante? Se é a troca de calor ou energia que você vai gastar para fazer esse escoamento acontecer. Bom, então a gente falou do laminar, do turbulento, e a gente tem a transição. Essa transição do escoamento laminar para o turbulento, ela é crítica, ela é muito representativa e precisa ser entendida, tá? Então, o que é a transição? Quando o escoamento começa a laminar e vira turbulento. Essa transição, ela é função, né, de mecanismos de gatilho como pequenos distúrbios. Então, por exemplo, eu tenho uma placa e apareceu ali uma pequena perturbação, uma areia, uma pedrinha. Tá? E o que vai indicar se esse distúrbio vai fazer o escoamento permanecer laminar ou virar turbulento? Bom, a transição do escoamento laminar para o turbulento depende principalmente do número de Reynolds. E a gente já viu que o número de Reynolds ele representa a razão entre forças de inércia e forças viscosas. Então, quanto menor o número de Reynolds, significa que é maior a influência das forças viscosas. Então, para baixo, os números de Reynolds, essas forças viscosas,
elas fazem essas perturbações serem dissipadas e a tendência do escoamento é permanecer como laminar. Para o escoamento turbulento, a influência das forças viscosas é pequena, então essas pequenas perturbações não tendem a ser dissipadas e elas tendem a ser amplificadas, aí o escoamento vira turbulento. E a gente sabe que o número de Reynolds ele é dado por essa expressão, tá? Então, é Rho, densidade, mi, viscosidade absoluta, e aí eu tenho uma velocidade característica e uma dimensão característica. Para escoamento interno, a velocidade característica em geral é a velocidade média e a dimensão característica, em geral, se for um tubo, por exemplo, é o diâmetro do tubo. Para o escoamento externo, essa velocidade característica é a velocidade da corrente livre, ou seja, a velocidade do fluido antes de atingir a placa. E a dimensão característica seria a distância. Tá? Então, eu tenho o Reynolds local e o Reynolds global. O Reynolds global, a distância característica seria o comprimento total, e no Reynolds local, a dimensão característica, né, seria a posição x na qual a gente está. Então, quando eu tenho um x pequeno, né, no começo da placa, meu x é zero. Então, isso significa que o meu Reynolds seria zero. Então, o escoamento começa como laminar. À medida que eu aumento o x, eu posso atingir o Reynolds crítico, né, no qual o escoamento viraria turbulento. Então, para uma placa plana, esse Reynolds crítico seria 5 vezes 10 a 5. Então, dependendo ali das características, né, do fluido e da velocidade, eu posso ter o meu X crítico, ou seja, a posição onde o escoamento vira turbulento, acontecendo dentro da placa ou fora da placa. Tá? Então, o Reynolds crítico, 500 mil, 5 vezes 10 a 5. Então, quando a gente olha aqui o meu escoamento, vamos supor, né, o meu comprimento aqui é 1 metro. E aí, nesse caso, meu X crítico seria 30 centímetros. Então, eu teria o escoamento laminar, uma transição e uma turbulência. Todos eles dentro desse 1 metro de comprimento da placa. Então, podem coexistir, como eu falei no começo do vídeo, condições de escoamento laminar e turbulento em uma mesma placa. Agora, se o comprimento da minha placa total fosse, sei lá, 0,25, o X crítico aconteceria em 0,30, e o escoamento seria laminar ao longo da placa toda. Então, o meu escoamento começa como laminar, pode atingir características de transição e atingir a turbulência. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando chegar a hora de quantificar a transferência de calor, espessura da camada de Witt, a gente tem que pensar se naquela posição o meu escoamento é laminar ou turbulento. Então, sempre a gente tem que comparar o valor da posição que a gente quer com o X crítico, ou então calcular o Reynolds nessa posição e comparar com o Reynolds crítico. Então, vamos supor, né? O meu comprimento é 1 metro. Se o meu X crítico deu 2 metros, quer dizer que o escoamento é laminar ao longo da placa toda. Se o meu X crítico deu 0,01 metro, quer dizer que a gente pode assumir que o escoamento é turbulento na placa toda. Então, esses são parâmetros que têm que ser levados em consideração quando a gente analisar o escoamento sobre a placa. Bom, no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo mostrando como comparar o coeficiente de transferência de calor local e o global, tanto para o escoamento laminar como para o turbulento. Por enquanto, a gente vai ficar só na parte mais qualitativa mesmo. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Obrigada.